Olá a todos e bem-vindos de volta ao ITCast. Eu sou a Ana e hoje temos mais um tema essencial para a segurança das nossas edificações. Ao meu lado, nosso especialista em segurança contra incêndio, André. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Ana. É um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante quanto as saídas de emergência. E o nosso foco hoje é a Instrução Técnica N08, segunda edição, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que trata justamente das saídas de emergência em edificações. É um documento bem extenso e detalhado, então vamos tentar abordar os pontos principais para quem projeta, constrói ou é responsável por uma edificação. Exato. O objetivo principal dessa IT é estabelecer critérios mínimos necessários para o dimensionamento das saídas de emergência em edificações, garantindo que a população possa abandonar o local em caso de incêndio ou pânico, protegida em sua integridade física, e também permitir o acesso de guarnições de bombeiros para combate ao fogo ou salvamento. Ela também busca padronizar critérios para análise de projetos e vistorias em Minas Gerais e orientar profissionais na elaboração de projetos e execução de obras submetidas à aprovação do CBMMG. Entendi. Então, é um guia tanto para projetistas quanto para o Corpo de Bombeiros. Ela se aplica a todas as edificações? A IT se aplica, sim, à maioria das edificações, mas com algumas exceções. Por exemplo, não se aplica a áreas externas descobertas que não sejam saídas de emergência, nem a unidades autônomas residenciais, ou a certos equipamentos industriais e suas áreas de manutenção, como torres, silos, tanques, entre outros. Também exclui escadas do tipo marinheiro ou móveis de acesso exclusivo a áreas de manutenção sem permanência de pessoas. Certo, são casos bem específicos. Agora, falando dos componentes de uma saída de emergência, o que ela compreende? De acordo com a IT 08, a saída de emergência é um conjunto que compreende o acesso, as rotas de saídas horizontais, se houver, com suas portas ou espaço livre exterior para edificações térreas, as escadas ou rampas, a descarga e, em alguns casos, elevadores de emergência. Essa é a rota completa, do ponto mais distante dentro da edificação até um local seguro fora dela. E como se define o tamanho dessa saída? Imagino que dependa do número de pessoas. Precisamente, Ana. As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação. O cálculo da população para cada pavimento é feito com base em coeficientes específicos, que variam de acordo com a ocupação, como detalhado em uma tabela no anexo do Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico de Minas Gerais. Há áreas que são incluídas nesse cálculo de população, como terraços, sacadas, exceto para grupos A, B, H, áreas cobertas de edificações F3 e F6 e até áreas de escadas ou rampas, se puderem ser usadas como arquibancadas em certos grupos F3, F6, F7. Por outro lado, áreas de sanitários, corredores e elevadores em certas ocupações, C, D, E, F, são excluídas do cálculo de população. Interessante essa diferença no que conta ou não para a população. E a largura, como é determinada? A largura das saídas é dimensionada em função do número de pessoas que devem transitar por elas. Existe uma fórmula simples para calcular o número de unidades de passagem, que é N igual a P sobre C, onde P é a população e C é a capacidade da unidade de passagem encontrada em tabela anexa. Essa largura calculada determina o dimensionamento de acessos, escadas, rampas e descargas. E qual a largura mínima, mesmo que o cálculo dê um valor menor? A IT estabelece larguras mínimas. Para a maioria das ocupações, a largura mínima é de 1,10 m, o que corresponde a 2 unidades de passagem de 55 centímetros. Para ocupações do grupo H, especificamente H2 e H3, a largura mínima para escadas, acessos e descarga é de 1,65 m, 3 unidades de passagem. E para rampas e seus acessos nas ocupações H3, a largura mínima é de 2,20 m, 4 unidades de passagem. É importante notar que a largura deve ser medida na parte mais estreita, e saliências como pilares ou alisares acima de 1,20 m são limitadas. Ótimos pontos. Agora, vamos falar dos acessos, que são a parte inicial da rota de saída. Quais são as condições para os acessos? Os acessos, como corredores e passagens, devem permitir o escoamento fácil de todos, permanecer desobstruído sempre, ter as larguras dimensionadas, com exceção para acesso restrito a até 20 pessoas, onde 80 centímetros é o mínimo, ter pé direito mínimo de 2,50 m, com obstáculos a 2 metros, e serem devidamente sinalizados e iluminados. Essa é uma parte bem exigente. Agora, falando das distâncias, existe um limite para a distância que alguém precisa percorrer até chegar a um local seguro? Sim, há distâncias máximas horizontais de caminhamento.
Essas distâncias consideram o risco, fuga em um só sentido, as características construtivas da edificação, classificação X, Y, Z, e a redução de risco por sistemas como chuveiros automáticos ou detectores. As distâncias variam bastante dependendo desses fatores e da classificação da edificação, X, Y, Z, e do pavimento, térreo ou demais. Por exemplo, em um prédio tipo X sem chuveiros ou detecção, a distância máxima no térreo é 35 metros e nos demais andares é 25 metros. Mas com ambos os sistemas e detecção, no tipo Z, que é a classificação mais segura construtivamente, essas distâncias podem ir até 100 metros no térreo e 80 metros nos demais andares com mais de uma saída. Se o layout interno não for definido em projeto, essas distâncias são reduzidas em 30%. Em edificações térreas, até certas aberturas podem ser consideradas saída para efeito de distância. Uma diferença enorme dependendo dos sistemas de segurança e da construção. E sobre o número de saídas por pavimento? O número de saídas exigido também varia em função da altura e características construtivas da edificação, conforme uma tabela específica. Quando são exigidas 2 ou mais saídas, a distância mínima entre elas deve ser de 10 metros, com algumas exceções para a disposição central de escadas ou largura insuficiente da fachada. A quantidade mínima na tabela pode ser desconsiderada em alguns casos, exceto F6, H2, H3, para edifícios até 36 metros de altura, se atenderem às distâncias e unidades de passagem necessárias. 10 metros é uma distância considerável para garantir rotas alternativas. Passando para as portas, que também são cruciais nas saídas. Quais são as regras principais? Um ponto fundamental é que as portas das rotas de saída e as de salas com mais de 50 pessoas, em comunicação com acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída. A largura das portas é dimensionada como as saídas, com dimensões mínimas específicas: 0,80 metros para uma unidade de passagem, 1 metro para duas, 1,5 metros para 3, 2 folhas, e 2,0 metros para 4, 2 folhas. Portas com 2,5 metros ou mais exigem coluna central e portas maiores que 1,20 devem ter 2 folhas. Portas de antecâmaras de escadas à prova de fumaça e paredes corta-fogo devem ser porta-corta-fogo, PCF, conforme norma específica. Elas devem permanecer fechadas, mas destrancadas no sentido da saída. É vedado o uso de peças plásticas em fechaduras, maçanetas, etc., em portas de rotas de saída, entrada de unidades autônomas ou salas com mais de 50 pessoas. E sobre trancar as portas de saída, isso é permitido? A IT permite a instalação de fechaduras para segurança contra intrusos, desde que seja possível abrir no sentido da rota de fuga sem chave. Pelo lado oposto, a abertura pode ser por chave. No entanto, isso exige uma avaliação criteriosa do responsável técnico para garantir a saída dos usuários e também o acesso dos bombeiros. Chaves para o acesso externo dos bombeiros devem estar disponíveis na entrada principal, preferencialmente com a brigada de incêndio. E atenção, não é permitida a instalação de fechaduras que impeçam a entrada em sentido contrário ao fluxo de saída, em portas de caixas de escada e acessos de pavimentos em certas ocupações. E5, E6, H2, H3, F2, F3, F6 e eventos temporários. Nesses casos, só é admitido na porta de descarga ou segurança. Soluções alternativas, como destravamento automático em emergência, podem ser propostas se justificadas no projeto. Muito detalhado, é crucial entender essas regras de porta. Vamos falar agora sobre a circulação vertical, começando pelas rampas. Quando o uso de rampas é obrigatório? As rampas são obrigatórias em alguns casos, como para unir 2 níveis diferentes em acessos a áreas de refúgio em ocupações H2 e H3, na descarga e acesso de elevadores de emergência, quando a altura não permite degraus equilibrados em escadas, para unir o nível externo ao saguão térreo em edificações com usuários de cadeiras de rodas, conforme a NBR 9090, e em H2 e H3 com mais de um pavimento e altura até 12 metros quando exigirem mais de uma saída. Se o layout interno não for definido em projeto, essas distâncias são reduzidas em 30%. Em edificações térreas, até certas aberturas podem ser consideradas saída para efeito de distância. Uma diferença enorme dependendo dos sistemas de segurança e da construção.
E sobre o número de saídas por pavimento? O número de saídas exigido também varia em função da altura e características construtivas da edificação, conforme uma tabela específica. Quando são exigidas 2 ou mais saídas, a distância mínima entre elas deve ser de 10 metros, com algumas exceções para a disposição central de escadas ou largura insuficiente da fachada. A quantidade mínima na tabela pode ser desconsiderada em alguns casos, exceto o F6, H2, H3, para edifícios até 36 metros de altura, se atenderem às distâncias e unidades de passagem. 10 metros é uma distância considerável para garantir rotas alternativas. Passando para as portas, que também são cruciais nas saídas. Quais são as regras principais? Um ponto fundamental é que as portas das rotas de saída e as de salas com mais de 50 pessoas, em comunicação com acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída. A largura das portas é dimensionada como as saídas, com dimensões mínimas específicas: 0,80 metros para uma unidade de passagem, 1 metro para 2, 1,5 metros para 3, 2 folhas, e 2,0 metros para 4, 2 folhas. Portas com 2,20 metros ou mais exigem coluna central, e portas maiores que 1,20 metro devem ter 2 folhas. Portas de anticâmaras de escadas à prova de fumaça e paredes corta-fogo devem ser porta-corta-fogo, PCF, conforme norma específica. Elas devem permanecer fechadas, mas destrancadas no sentido da saída. É vedado o uso de peças plásticas em fechaduras, maçanetas, etc., em portas de rotas de saída, entrada de unidades autônomas ou salas com mais de 50 pessoas. E sobre trancar as portas de saída, isso é permitido? A IT permite a instalação de fechaduras para segurança contra intrusos, desde que seja possível abrir no sentido da rota de fuga sem chave. Pelo lado oposto, entrada, a abertura pode ser por chave. No entanto, isso exige uma avaliação criteriosa do responsável técnico para garantir a saída dos usuários e também o acesso dos bombeiros. Chaves para o acesso externo dos bombeiros devem estar disponíveis na entrada principal, preferencialmente com a brigada de incêndio. E atenção, não é permitida a instalação de fechaduras que impeçam a entrada em sentido contrário ao fluxo de saída em portas de caixas de escada e acessos de pavimentos em certas ocupações, E5, E6, H2, H3, F2, F3, F6 e eventos temporários. Nesses casos, só é admitido na porta de descarga ou segurança. Soluções alternativas, como destravamento automático em emergência, podem ser propostas se justificadas no projeto. Muito detalhado, é crucial entender essas regras de porta. Vamos falar agora sobre a circulação vertical, começando pelas rampas. Quando o uso de rampas é obrigatório? As rampas são obrigatórias em alguns casos, como para unir 2 níveis diferentes em acessos a áreas de refúgio em ocupações H2 e H3, na descarga e acesso de elevadores de emergência, quando a altura não permite degraus equilibrados em escadas, para unir o nível externo ao saguão térreo em edificações com usuários de cadeiras de rodas, conforme NBR 9050, e em H2 e H3 com mais de um pavimento e altura até 12 metros, quando exigirem mais de uma saída. E como devem ser essas rampas? As rampas devem ter piso antiderrapante e não podem terminar em degraus ou soleiras, sendo sempre precedidas e sucedidas por patamares planos. Os patamares devem ter comprimento mínimo de 1,10 metros e são obrigatórios em mudanças de direção ou alturas acima de 3,70 metros. Rampas podem vir depois de lances de escadas no sentido descendente, mas não antes. Em H2 e H3, rampas e escadas não podem suceder-se. Portas não são permitidas em rampas. Elas também devem ter guardas e corrimãos e atender às exigências de sinalização, iluminação e ausência de obstáculos, assim como os acessos. Quais as declividades máximas permitidas? A declividade máxima para rampas externas é de 10%. Para rampas internas varia: 10% para A, B, E, F, H, 12,5% para D e G descendo e 10% subindo, e 12,5% para C, I, J. Se a saída for ascendente em rampas de mais de 10%, a largura calculada deve ser acrescida em 25%. Pisos com inclinação igual ou inferior a 5% não são considerados rampas. Ok, e as escadas, que são o tipo mais comum de saída vertical? As escadas são exigidas em pavimentos sem saída direta para o exterior. Devem ser construídas com material estrutural e de compartimentação incombustível, com resistência ao fogo. Precisam ter guarda-corpos e corrimãos em todos os lados.
Um ponto crucial é que devem atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminar obrigatoriamente no piso da descarga, sem comunicação direta com outro lance na mesma prumada, devendo haver compartimentação na divisão entre lances ascendentes e descendentes na descarga. Os pisos devem ser antiderrapantes. Se duas escadas compartilharem o mesmo volume, não pode haver comunicação, devendo haver compartimentação. E o dimensionamento dos degraus? Existe uma regra para altura e largura? Sim, existe a lei de Blondel. A altura H do degrau deve estar entre 16,0 centímetros e 18,0 centímetros, com tolerância de 0,5 centímetros. A largura B é dimensionada pela fórmula 2H mais B entre 63 e 64 centímetros. Degraus do mesmo lance devem ter as mesmas medidas, e em lances sucessivos, a diferença de altura não pode ultrapassar 0,5 centímetros. Degraus engrauçados em escadas curvas ou mistas têm regras específicas para a parte mais estreita e para o balanceamento. Entendido. E as caixas de escada, há restrições para o que pode haver nelas? Sim, as caixas de escada e acessos devem ter acabamento liso. É proibido utilizá-las como depósito ou para localização de móveis ou equipamentos, exceto o previsto na IT. Também não podem ter aberturas para tubulações de lixo, rede elétrica, gás, etc., exceto em escadas não enclausuradas em edificações com altura até 12 metros. Falando em tipos de escada, a IT classifica elas? Quais são os tipos principais? A IT classifica as escadas principalmente em escada de acesso restrito, para populações de até 20 pessoas, altura até 3,70 metros, largura mínima de 80 centímetros, pode ser de material combustível. Escada não enclausurada, NE ou comum, atende aos requisitos gerais. Admite-se escadas com degraus engrauchados ou lances curvos em certos casos e alturas. Escada enclausurada protegida, EP. Caixa isolada por paredes resistentes a 2 horas de fogo, portas corta-fogo PCF de 60 minutos e ventilação natural por janelas ou ventilação dos corredores de acesso. Escada enclausurada à prova de fumaça, PF. Caixa enclausurada por paredes resistentes a 4 horas de fogo, ingresso por antecâmaras ventiladas, balcões, varandas ou terraços. As portas também são PCF 60 minutos. As antecâmaras ou acessos devem ser ventilados por dutos específicos. Escada à prova de fumaça pressurizada, PFP. Pode substituir as EP e PF e segue os requisitos da IT10 sobre pressurização. Escada aberta externa, AE. Pode substituir outros tipos, requer porta corta-fogo de acesso, parede resistente ao fogo na face da edificação onde se localiza, distâncias mínimas para aberturas próximas e limites de propriedade e estrutura incombustível resistente ao fogo. Admite-se em edificações com altura até 30 metros. São muitos tipos, cada um com requisitos específicos, principalmente em relação à proteção contra fogo e fumaça. E os guarda-corpos e corrimãos? Qual a importância deles? Guardas e corrimão são essenciais para prevenir quedas. Guarda-corpos são exigidos em qualquer desnível maior que 19 centímetros. A altura mínima deles é de 1,05, podendo ser 92 centímetros em escadas internas, medido verticalmente. Em escadas abertas externas, balcões e assemelhados, a altura mínima é de 1,30 metros. Guardas vazadas têm regras para o espaçamento para que uma esfera de 15 centímetros não passe. Devem ser isentas de elementos que possam enganchar e feitas de materiais não estilhaçáveis, vidros laminados ou aramados. E os corrimãos? Corrimãos são obrigatórios em ambos os lados das escadas ou rampas. Devem estar situados entre 80 centímetros e 92 centímetros acima do piso. Precisam ser projetados para serem facilmente agarrados, permitindo o movimento contínuo da mão, sem obstruções. O diâmetro recomendado é entre 38 mm e 60 mm. Devem estar afastados no mínimo 40 mm das paredes. Não são aceitáveis corrimãos com arestas vivas. Para deficientes visuais, devem ser contínuos nos patamares, se possível, prolongando-se pelo menos 20 centímetros no início e fim. Escadas centrais em locais como cinemas têm regras específicas para corrimãos duplos e descontinuidade. Há também requisitos estruturais para guarda-corpos e corrimãos que devem resistir a certas cargas. Em escadas NE, pode-se dispensar o corrimão se a guarda atender aos requisitos dele. Escadas largas, mais de 2,20 metros, devem ter corrimão intermediário a cada 1,80 metros no máximo. Muita atenção aos detalhes para garantir a segurança de quem usa a saída.
E os elevadores de emergência, quando são exigidos? Elevadores de emergência são obrigatórios em edificações residenciais A2 e A3 com altura acima de 80 metros e nas demais ocupações com altura acima de 60 metros, exceto G1 e torres monumentais F2. Também são exigidos nas ocupações institucionais H2 e H3 sempre que a altura ultrapassar 12,0 metros. E as exigências para eles? Devem seguir normas gerais de segurança e ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a 4 horas de fogo, independentemente de outros elevadores. Suas portas metálicas devem abrir para uma área protegida, antecâmara, varanda, hall pressurizado, patamar de escada pressurizada. Devem ter circuito de energia independente com chave própria e chave reversível na descarga para ligação a gerador externo. Precisam estar ligados a um grupo motogerador de emergência. O painel de comando na descarga deve ter chave para retorno e bloqueio no piso, anulando outras chamadas. Em H2 e H3, a cabine deve ser dimensionada para transporte de maca. Muito importantes para o trabalho dos bombeiros, especialmente em edifícios altos. Outra característica mencionada é a área de refúgio. O que é isso? A área de refúgio é uma parte de um pavimento separada por paredes e portas corta-fogo, com acesso direto a uma escada ou rampa de emergência. É um local seguro temporário. A estrutura dessas áreas e suas paredes devem ter resistência ao fogo. Em edificações com áreas de refúgio, as larguras das saídas de emergência podem ser reduzidas em até 50%, desde que cada área compartimentada tenha acesso direto às saídas dimensionadas com largura mínima de 1,10 m geral ou 2,20 m H2/H3. E quando é obrigatória essa área de refúgio? É obrigatória em edificações institucionais E5, E6, H2 e H3 com altura acima de 12,0 metros. Nesses casos, a área mínima de refúgio em cada pavimento é restrita a 30% dos leitos em H2/H3. A existência de compartimentação de área no pavimento pode ser aceita como área de refúgio, desde que tenha acesso direto às saídas. Em hospitais H2/H3 e E6, a comunicação entre áreas de refúgio ou destas para as saídas deve ser em nível ou por rampas. E um detalhe importante, pensando na acessibilidade, é a área de resgate para pessoas com deficiência, certo? Exatamente. Deve ser prevista uma área de resgate com espaço reservado para pessoas com deficiência. Essa área deve estar dentro da escada ou antecâmara, mas fora da área de circulação, ter dimensões mínimas de 80 por 120 centímetros, pintada no piso na cor azul com o símbolo internacional de acesso. Deve observar a área para manobra conforme NBR 9050 e ser provida de dispositivo de emergência ou intercomunicador. A dispensa para escadas não enclausuradas, pavimento de descarga ou locais sem ocupação permanente. Existe um prazo específico para a implementação dessa área. É uma medida muito importante para garantir a segurança de todos. Para finalizar a rota de saída, temos a descarga. O que é a descarga e quais tipos existem? A descarga é a parte final da saída, entre a escada e a via pública ou área externa segura. Pode ser um corredor ou átrio enclausurado, uma área em pilotis ou um corredor a céu aberto. Se for enclausurada, as paredes devem ser resistentes ao fogo, como as escadas e as portas corta-fogo. Permite-se que a descarga seja por saguão ou hall térreo não enclausurado, desde que haja espaço livre para acesso ao exterior. Áreas em pilotis usadas como descarga não podem ser usadas como estacionamento, salvo exceções para escadas NE até 12 metros e devem permanecer livres. A compartimentação de ambientes próximos à descarga, garagens, apartamentos, devem impedir a passagem de fumaça/calor para a descarga durante o combate a incêndio. E o dimensionamento da descarga? A largura da descarga não pode ser inferior à calculada pela fórmula da população, 5.4, mas considerando todas as saídas que convergem para ela. Há também larguras mínimas absolutas, as mesmas das saídas em geral, 1,10, 1,65, 2,20 dependendo da ocupação. Não é necessário que a descarga tenha em toda a sua extensão a soma das larguras das escadas que a ela concorrem. Galerias comerciais só podem ter acesso à descarga via antecâmara enclausurada e ventilada, desde que ventilada e acessível às churrasqueiras.
E um detalhe importante, pensando na acessibilidade, é a área de resgate para pessoas com deficiência, certo? Exatamente. Deve ser prevista uma área de resgate com espaço reservado para pessoas com deficiência. Essa área deve estar dentro da escada ou antecâmara, mas fora da área de circulação, ter dimensões mínimas de 80 por 120 centímetros, pintada no piso na cor azul, com o símbolo internacional de acesso. Deve observar a área para manobra conforme NBR 9050 e ser provida de dispositivo de emergência ou intercomunicador. A dispensa para escadas não enclausuradas, pavimento de descarga ou locais sem ocupação permanente. Existe um prazo específico para a implementação dessa área. É uma medida muito importante para garantir a segurança de todos. Para finalizar a rota de saída, temos a descarga. O que é a descarga e quais tipos existem? A descarga é a parte final da saída, entre a escada e a via pública ou área externa segura. Pode ser um corredor ou átrio enclausurado, uma área em pilotis ou um corredor a céu aberto. Se for enclausurada, as paredes devem ser resistentes ao fogo, como as escadas e as portas corta-fogo. Permite-se que a descarga seja por saguão ou hall térreo não enclausurado, desde que haja espaço livre para o exterior. Áreas em pilotis usadas como descarga não podem ser usadas como estacionamento, salvo exceções para escadas NE até 12 metros e devem permanecer livres. A compartimentação de ambientes próximos à descarga, garagens, apartamentos, devem impedir a passagem de fumaça/calor para a descarga durante o combate a incêndio. E o dimensionamento da descarga? A largura da descarga não pode ser inferior à calculada pela fórmula da população, 5.4, mas considerando todas as saídas que convergem para ela. Há também larguras mínimas absolutas, as mesmas das saídas em geral, 1,10, 1,65, 2,20, dependendo da ocupação. Não é necessário que a descarga tenha, em toda a sua extensão, a soma das larguras das escadas que a ela concorrem. Galerias comerciais só podem ter acesso à descarga via antecâmara enclausurada e ventilada. Falamos de muitos componentes. E para garantir que tudo funcione em uma emergência, temos a iluminação e sinalização, certo? Sim, as rotas de saída precisam ter iluminação natural e ou artificial suficiente. A iluminação de emergência deve ser executada conforme a IT-13 e a sinalização de saída, indicando a rota e saída, conforme a IT-15. André, cobrimos muitos aspectos importantes: população, largura, acessos, portas, rampas, escadas, elevadores, áreas de refúgio e resgate, descarga, iluminação e sinalização. Vimos que as exigências variam muito dependendo do tipo de ocupação, altura e características construtivas da edificação. Exato, e a ITER ainda detalha exigências especiais para construções subterrâneas, subsolos e edificações sem janelas, que têm regras adicionais sobre número de saídas e áreas de refúgio, considerando a dificuldade de ventilação e acesso para salvamento. Um documento complexo, mas essencial para a segurança. E se uma edificação for modificada, por exemplo, mudando a ocupação? Se uma edificação ou espaço coletivo tiver seu tipo de ocupação modificado, deverá atender às exigências desta IT. Se a adaptação for comprovadamente inviável tecnicamente, podem ser propostas medidas alternativas para a avaliação do corpo técnico do CBMG. André, muito obrigada por nos guiar por esses pontos tão importantes da IT-08. É claro que o documento completo tem muito mais detalhes, tabelas e figuras, mas creio que demos um bom panorama geral. Eu que agradeço o convite, Ana. É fundamental que profissionais e responsáveis por edificações conheçam e apliquem essas normas para garantir a segurança de todos. As tabelas de classificação, dimensionamento, distâncias e tipos de escada são ferramentas cruciais no projeto. Com certeza! E lembrem-se, este podcast é um resumo baseado na fonte fornecida e não substitui a consulta IT-08 completa e a orientação de profissionais qualificados. A segurança contra incêndio é responsabilidade de todos. É isso por hoje no ITcast. Agradecemos sua audiência e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!